chamamos então, convidamos com imenso prazer a apresentação do primeiro trabalho de hoje, que será de Laura Cristofoletti da Silva Gabriel, que apresentará o seu trabalho Brincar e Subjetivação, referências para pensar a cultura, heteronorma e diversidade na infância. Obrigada pela presença, Laura, a palavra é toda sua. Bom dia, obrigada, Leila, pela apresentação. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e vocês me confirmam se está aparecendo. Foi? Tá indo? Tá ótimo. Então, meu trabalho, né, é o Brincar e a Subjetivação, referências para pensar a cultura, heteronorma e diversidade na infância. Eu sou mestranda em Psicologia Social e Cultura na UFSC. A minha linha de pesquisa é processo de subjetivação, gênero e diversidade, né? Então, eu estava comentando ali com o pessoal um pouquinho antes que eu sou um pouco outsider dentro do programa, porque a gente não tem uma pesquisa, um laboratório que diga a respeito especificamente sobre o brincar ou sobre as crianças, né? A gente tem pesquisado muito sobre gênero e processo de subjetivação. Aí eu vou contar um pouquinho do que me mobilizou, né, a fazer essa pesquisa. Sempre fiquei muito interessada, assim, em pensar, né, por que a gente tem uma divisão, né, tão binária aí no brincar, né? Por que a gente tem, assim, essas atribuições, principalmente aqui no Brasil, acho que também a gente precisa localizar isso, né? Que a gente tem determinados brinquedos para as meninas, determinados brinquedos para os meninos. Eu tive essa criação, né? Eu acho que a gente que trabalha aí com brincar, em determinado momento a gente lembra das nossas próprias brincadeiras, da nossa infância, né? Então, a minha mãe é pedagoga e eu costumo falar que o que acho que ela aprendia, ela aplicava em casa. E eu lembro que eu tinha um quartinho de brinquedo, minha mãe organizou ali numa despensa para mim e para o meu irmão, e a gente tinha 2 cestos de brinquedo, né? Um cesto de brinquedo rosa e um cesto de brinquedo azul, e aí nesse cesto de brinquedo rosa tinha os meus brinquedos e no azul os brinquedos do meu irmão, né? E aí os meus brinquedos eram praticamente boneca, Barbie, Suzy, coisinhas de panelinha, coisinhas de cozinha, roupinha de boneca, era bem esse universo. E o meu irmão, ele era apaixonado por boizinhos, carreta, carrinho da Hot Wheels, boneco do Max Steel. Então, tinha uma diferença bem clara aí. E aí eu fui me questionando sobre isso, né? O que a psicologia poderia, então, pensar sobre isso e o quanto isso impactava, né, na nossa constituição subjetiva. Então, esse trabalho, né, ele propõe pensar em importância do brincar para o processo de subjetivação e como o brincar está atravessado por essas referências da cultura e da heteronorma, né? E aí, nessa minha pesquisa, eu encontrei vários autores, né, nacionais e internacionais, que ressaltam a importância do brincar para a constituição subjetiva, né? Então, aí fui atrás do Freud, Winnicott, Doutor, Vygotsky, Benjamin, Huizinga e Akishimoto, que é no Brasil bem conhecida, né? E aí também acho que pensar que esse trabalho ele é bem transdisciplinar, multidisciplinar, né? Acho que falar do brincar envolve assim, a gente pensar, né, na psicologia, na pedagogia, na antropologia, na sociologia, na arquitetura, né? Então tem muita coisa envolvida quando a gente está falando sobre o brincar. Então a gente pensa, né, que o brincar está diretamente ligado a essa constituição subjetiva e de alguns elementos aí que compõem a brincadeira, né? Seja a tomada de decisão, qual brincadeira realizar, como realizar, qual brinquedo essa criança vai utilizar, se ela deseja brincar ou não contra as crianças, a forma como brinca, né? Então, são critérios que, de alguma forma, eles exigem, né, recursos psíquicos das crianças e que também mostram como elas se organizam já desde cedo, né? Como elas se colocam no mundo. Então, todo esse processo aí já vai dizendo, vai nos direcionando sobre esses modos de subjetivação, né? E aí, nessas pesquisas com esses diferentes autores de diferentes áreas do conhecimento, tem algumas características que a gente percebe que tem em comum e que todos aí acabam de uma forma ou de outra trazendo, né? Seja a questão das regras, né? Então,
a criança, antes de brincar, né, quando ela está brincando em conjunto, ela estabelece regras para aquela brincadeira, né? Olha, isso pode, isso não pode, a gente vai fazer assim, vai fazer assado. A repetição, né? A criança tem muito esse hábito de falar de novo, mais uma vez, né? O prazer, o divertimento. E aí também o acaso, o descontínuo, a não linearidade, né? Então eu gosto muito desse autor, o Bruegel, né? Que ele tem um livro que eu acho fascinante, que é o Brinquedo e a Cultura, e ele aponta nesse livro, né? Que a gente aprende a brincar. O que eu acho que é bem interessante, que mostra que o brincar também tem esse caráter muito de uma transmissão, né, geracional, desde as cantigas que a gente ensina para as crianças, das brincadeiras, né, que a gente aprende na escola, brincando em grupo, em comunidade, no coletivo, né? Acho que o brincar também faz parte aí de um processo coletivo que é interessante pensar. Mas, né, nós estamos aqui num evento que supervaloriza o brincar, né? Temos aí o brincar como um direito da criança, então nós que somos aí da área, né, seja da pedagogia, da psicologia, a gente valoriza o brincar, a gente sabe da importância do brincar para as crianças, né? Mas a gente sabe também que fora desse nosso ambiente tem uma extrema desvalorização do brincar, né? Então não é raro a gente escutar, né? Ah, mas vai para a escola só para brincar, principalmente nos primeiros anos, né? Como se não estivesse aprendendo nada durante a brincadeira, como se o brincar também não fosse importante. Ou também no meu caso, né, que trabalho com a psicologia, mas vai para terapia só para brincar, né? Muito comum a gente escutar os pais falando isso, fazendo essa queixa, eu vou tirar meu filho da terapia porque ele só está brincando, né? Como se não tivesse acontecendo mais nada ali. E aí a gente percebe também que essa desqualificação, né, do brincar, ela pode ser entendida como uma herança ou uma influência de um movimento aí que a gente chama de modernismo, né, que ele tinha esses pressupostos, né, da razão, da causalidade, da universalidade, de uma lógica matemática, né, que é daí também que a psicologia começa com essa metrificação, quantificação, né, a gente começa a nomear, patologizar, classificar, as grandes classificações aí. Então tem uma herança muito grande, né? Mas a gente sabe também que o ato de brincar, ele desafia esses pressupostos da maternidade, né? Por quê? Tem um documentário que eu gosto bastante, que ele chama assim, ó, Caramba, Carambola, o brincar tá na escola, né? E aí tem um relato de uma professora, eles estão falando ali de um projeto Brincar, que é super interessante, que acontece no interior de São Paulo, né? E aí a professora tá falando, a gente pegou ali tipo uma rolha enorme, assim, de enrolar tecido, né? E a gente achou que as crianças iam usar aquilo como mesinha, como cadeirinha, alguma coisa assim. A gente trouxe isso para a escola, né? E aí quando a gente entrega isso para as crianças, elas fazem uma coisa completamente diferente, algo que a gente não imaginou que elas fariam, né? Então elas fazem até uma cadeira de rodas com algo que as professoras nunca nem tinham pensado que seria possível. Então, o brincar, ele desafia isso, que é da lógica, da razão, né? As crianças, elas têm essa capacidade inventiva, criativa, para também dar outro sentido, né? Para o brincar, para o brinquedo. E esse sentido, às vezes, escapa, né? Das normas do que a gente, no mundo adulto, aí define como o que é uma norma ou não. E aí, então, eu tenho pensado, né, que o brincar, ele é atravessado pela cultura, e a nossa cultura, ela é heteronormativa, né? E o que é essa heteronormatividade, né? É um conceito aí, né, usado pela Judith Butler, uma filósofa que trata sobre os assuntos de gênero. E ela vai falar que a heteronormatividade é essa nossa forma, né, de estar no mundo, de pensar o mundo, né, que é dividido entre masculino e feminino, né? Então a gente coloca ali algumas características atribuídas ao masculino, como, por exemplo, virilidade, força, né, a razão, e alguns atributos aí que a gente direciona para o feminino, né, como, por exemplo, a delicadeza, a emoção, a sensibilidade, são atributos que a gente coloca aí, então fica desde uma questão do comportamento, né, uma questão aí das roupas, da performance, sobre como a gente está no mundo também, né. Então isso que seria a heteronormatividade, a gente pensar aí no mundo como esses dois lugares, né, entre o masculino e o feminino, e também a gente sabe que tem uma hierarquia, né, além dessa binaridade masculino e feminino, tem uma hierarquia do masculino sobre o feminino, e isso acaba também chegando no brincar, né, então essa forma como a gente organiza o mundo também aparece no brincar.
E aí, por vezes, né, a gente atribui essa essência ao brincar, a gente naturaliza a escolha de brinquedos e brincadeiras, né? Então a gente acha que as crianças já nascem assim, né? As meninas aí, quem já nasceu com a genitália, né, do sexo feminino, naturalmente vai gostar de panelinha, vai gostar de casinha. E aí o que a psicologia, os estudos de gênero e a própria neurociência têm demonstrado é que não é tudo tão natural assim, né? Tem uma construção aí que ela é histórica, que ela é hierarquizada e que ela é localizada também, né, socialmente. Então a gente acaba atribuindo essa essência, né, biológica de uma forma equivocada, né, as meninas brincarem de casinha, boneca, panelinha. E aí eu me pergunto, né, durante essa minha pesquisa, será que é apenas isso? Será que se trata mesmo apenas de um instinto, né? Luana, 5 minutos, tá? Tá bom. Então, o que eu tenho proposto, né? Que por meio do faz de conta, da imaginação e da criação, o brincar ele tem uma potência, né, para subverter essas normas, extrapolar esses referenciais de inteligibilidade que estão aí presentes na heteronorma, né? E aí a mensagem, né, que eu tenho tentado deixar é que os adultos e as adultas, cuidadores, responsáveis, professoras, não precisam ficar chocados, proibir ou punir, né, os meninos que brincam de boneca e as meninas que brincam de skate. Mais uma vez, aí uma visão, né, da heteronorma. Porque o brincar é uma forma de viver experiências diversas na infância, né? E a gente sabe também que a criança pouco tem noção de sexo, gênero, desejo, né? Ela está ali no momento mesmo de experimentação, de trocas, né? Mas é uma questão aí também muito cultural no nosso país, que a gente pune às vezes, né? Um menino tá ali brincando de boneca, brincando de casinha, mãe, o pai já chega assustado, tira, né? Não, isso não é coisa de menina, né? Seja homem. Então a gente reforça essa heteronorma, né? Tanto na educação parental quanto também na educação escolar. A gente não pode ser ingênuo que isso não esteja acontecendo, né? Então, meu trabalho é basicamente isso, né? Acho que fiquei aí controlada dentro do tempo. E, enfim, espero as contribuições aí no final. É um trabalho que eu tentei aí mostrar de uma forma, né, multidisciplinar, que não tem essa naturalização tão óbvia assim, né? Que o brincar ele é muito mais, né, do que esses brinquedos também que a gente dá para as crianças, né? Porque o que a gente está comunicando também, o que a gente está querendo passar para as meninas quando a gente, né, presenteia ela aí com uma panelinha, com uma boneca, o que a gente está querendo dizer sobre isso, né? E aí também uma questão que eu tenho pensado, estou às voltas com isso, é que a gente tem achado que daí também tem uma relação muito de causa e efeito, né? Principalmente nessa questão de que diz respeito ao gênero, né? Que se um menino então brinca com uma boneca, ele vai ser um homossexual na vida adulta, porque tem esses medos, esses receios, mas que são bem equivocados, né? Então pensar também que não existe essa relação tão de causa e efeito assim, né? Algumas coisas aí que as crianças vivem na infância são de fato um processo de experimentação, de transgressão, às vezes também, né? Transgressão no sentido do que escapa dessa norma, dessa inteligibilidade. E é isso, meu trabalho. Obrigada pelo espaço para poder apresentar. Obrigada, Laura. Teu tema é bastante instigante, né? Estudar o brincar, eu acho que é um dos temas mais difíceis, né? A gente não, por historicamente, culturalmente, não se levar o brincar a sério, todas as disciplinas passaram a estudar o brincar de diferentes pontos de vista, né? E quando você quer estudar o brincar, você tem que montar esse quebra-cabeça desses diferentes pontos de vista, né? Para ver como ele é múltiplo, como ele é rico, como tem tudo no brincar, né? Sobretudo da criança, que é o que a gente foca normalmente, né? Eu convido você a atravessar a rua e ir lá conversar com a gente no Labrinca. Temos muito material. Ano passado, o Sândalo foi bolsista do Labrinca, um aluno das ciências sociais, escreveu uma monografia sobre relações de gênero ao brincar lá na brinquedoteca, e essas questões apareceram muito, assim. O que acontece é que as crianças se regulam entre elas se punem entre elas esses papéis, então essa desconstrução que vem lá dos adultos acaba chegando nas crianças, e a gente tem que ir lá nas crianças
reconstruir, né? E se tem uma menina, você perguntou agora no final, né? Por que só dá panelinha para menina, né? Mas eu acho que o problema não é dar panelinha para menina, é não dar panelinha quando o menino pede uma panelinha, né? Essa que acho que está pegando mais, assim, nesse processo de desconstrução. Obrigada pela apresentação, foi muito boa. Vamos chamar, então, agora Peraí, deixa eu abrir aqui. A apresentação número 1, né, de Eli Faria Ferreira Risso, Juliano Gomes de Assis Pimentel. O Juliano está aí também, Eli? Não, o professor Juliano, como eu estava apresentando outro trabalho, teve que ficar lá para poder mediar, que a outra sala vazou. Tá bom, obrigada. O nome do trabalho é Microaventuras no Espaço Fundamental, Introdução à PCA por meio do brincar. Fique à vontade. Obrigada. Se vocês estão vendo aí, porque eu estou com uma tela só hoje. É estranho ainda isso, né? Deixa eu se ver. Mas está abrindo. Tá, posso subir o trabalho. Isso. Ok. Bom dia a todos, então. Eu sou a... Eu sou a professora Eli. Eu resido em Londrina, sou professora da rede estadual de ensino há 17 anos. Estou fazendo mestrado. Meu orientador é o professor Dr. Juliano Gomes de Assis Pimentel, em Maringá. O nosso trabalho, ele se intitula Microaventuras no Ensino Fundamental, Introdução à PCA por meio do brincar. Então, esse trabalho, ele aconteceu em 2019, eu trabalho com turmas de 6º ano, e foi desenvolvido com eles. Então, qual foi o objetivo? Preparar o ensino da PCA, slackline, em aulas de educação física, com experienciações sobre o equilíbrio, para a criança não dar o conteúdo pronto para ele, mas para que ele percebesse o seu equilíbrio em várias fases, né, do brincar, do sentar, né, do ficar em pé, do andar, né, por meio do ensino de atividades lúdicas que tematizam a aventura, a microaventura. Então, o que é essa microaventura, né? Então, a microaventura, ela desenvolve as práticas corporais de aventura, mas com jogos de aventura. São vivências recreativas que aproximam os aprendizes de forma simples, segura e lúdica, desenvolvendo os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. É um método que combina a recreação com a lógica interna de qualquer prática corporal de aventura. Por exemplo, a gente vai ensinar o skate, você não leva o skate para a criança, mas você se utiliza de arranjos, né, metodológicos. Você pode utilizar um papelão, a criança pode construir o seu próprio skate, então ela pode deslizar na quadra enquanto o outro puxa. Enquanto isso, ela está vivenciando aquela prática, né? E está trabalhando de forma segura e lúdica, né? No caso do slackline, ela pode estar vivenciando uma mureta nas linhas da quadra, né? Ou, se for com relação à escalada, ela pode estar se deslocando na grade, no muro, no próprio chão, né? Vivenciando aquela prática. Então, qual foi o método, né? Então, as crianças, elas foram trabalhadas inicialmente individualmente, depois elas foram trabalhadas em pares. Eu sempre trabalho a questão da aula invertida antes. A criança estuda o conteúdo, ela vivencia, né? Em uma turma de 25 alunos do 6º ano do ensino fundamental, numa escola estadual de Londrina. A avaliação
demonstrou que os alunos alteraram a sua percepção em relação à sua corporeidade, elas perceberam a importância da capacidade física, que foi trabalhada, que foi o equilíbrio, e desenvolveram a sua autonomia. Então, os resultados foram experienciados, né, e registrados através de fotos, por vídeos, a participação criativa de todos os alunos da sala e pela aprendizagem declarada, que após a atividade realizada, então os alunos estão declarando aquilo que eles aprenderam. Então, eles escreveram sobre o equilíbrio, o que é o equilíbrio para eles, a prática corporal de aventura, né, que seria trabalhada depois, que depois eles vivenciaram, que foi o slackline, e também pelo desenho que eles realizaram. Então, aqui vocês podem ver que eles estão trabalhando em pares, né, e aí acabam juntando um par com o outro par, né. Aqui durante a aula, eles foram vivenciar o equilíbrio individualmente, depois eles foram fazer a vivência por pares, né? E daí eles foram utilizando vários espaços da escola. Então, primeiro eu levei eles na quadra coberta, eles revivenciaram um espaço, depois eles foram para um pátio, depois aí eu utilizei dessas duas quadras abertas que nós temos, e aí os próprios pares começaram a se juntar e acabaram criando um jogo. Então, vocês estão vendo aí que eles se utilizaram de tijolos, a trave do vôlei, madeira, rastelo de pé, né? Esse daqui é um rastelo, né? Muito antigo, não sei se vocês conhecem, que aqui em Londrina é aquela terra vermelha, então quando você anda e chove, junta um barro muito grosso no pé, então você tem que passar o pé, o sapato naquele rastelo. Então, eles utilizaram de tudo. Todas as crianças brincaram, participaram, e elas deram, daí, por esse jogo, elas colocaram que esse jogo se chamaria o jogo da vida. Então, elas próprias criaram as regras, ninguém era excluído. Tem esse menino aqui atrás, que ele era bem acima do peso, ele não conseguia passar no meio aqui, então ele contornava, mas ele não era excluído porque ele pisava na grama. Eu pisei na grama, mas e daí? Aí eles mudavam a regra, eles construíam mais o jogo, e o jogo foi sendo daí elaborado por eles. Aí aqui eles estão se deslocando, né, e construindo dali o jogo. Depois, após a vivência, né, do equilíbrio, aí nós fomos para a prática do slackline, né, então aqui eles estão vivenciando aqui, ó, com segurança, né, coloquei numa altura mais baixa, aqui para eles iniciarem. Depois aqui, em outro momento, eu amarrei o slackline um pouco mais alto, e daí esses dois meninos que gostaram bastante, já estavam até conseguindo dar 2, 3 passos no slackline. Então, a nossa conclusão, que ao participar ativamente de todas as etapas propostas, eles cooperaram entre si e sentiram-se estimulados e valorizados na construção do trabalho coletivo. Aqui estão as nossas referências e os nossos contatos aí. Obrigada. Obrigada, Eli. Professora Eli, né? Isso. Professora de Educação Física. Sim, há mais de 20 anos já. Que bom, trabalho lindo esse. Você ocupou 7 minutos. A gente pode utilizar o tempo debatendo um pouco sobre o seu trabalho, ou a gente faz todas as apresentações e debate no final. Eu posso só, então, colocar, já que foi... Eu sempre sou muito sucinta, muito objetiva, muito rápido. Eu só posso, então, colocar um videozinho, que é bem... Claro, você tem 15 minutos, o tempo daí, como eu falei que tem as fotos e os vídeos, é sempre bom a gente comprovar isso, né? Então, é um videozinho dos alunos
andando sobre o slackline. Então, lá eu montei ele mais alto, né? Então, tiravam o sapato, que daí você sente melhor a fita, e olha como que eles já estavam já se deslocando, né? Então, eles subiam, desciam, eles davam um passinho, subia de novo, e esse daí ele conseguiu dar 4 passos, é muito difícil, né? Realmente você tem que treinar e não só treinar, né? Mas vivenciar. Olha lá, só para... Aí tem sempre um lá que vai lá chacoalhar a fita, né? A hora que o outro tá... Olha lá, esse daí já... 4 passos já é... Tipo, na segunda aula eles já estavam fazendo isso, né? Então, a gente tem que fazer toda a gestão de risco, né? Né, com relação ao espaço ali, né? Ter esse cuidado, né? De não ter ferpas, de não ter pedra embaixo daquela lona, né? Quando eu vou forrar o chão ali, porque uma criança machucar, vocês sabem que é um problema muito sério hoje em dia, né? É isso, professora Eli. Isso, obrigada. Obrigada pela apresentação, né? Nos faz questionar sobre as diferentes práticas corporais, né, que podem acontecer na escola, né, sobretudo nas aulas de educação física. E essas práticas corporais podem se tornar uma brincadeira também com alunos do 6º ano, né, que estão nessa fase de transição, um pouco criança, um pouco adolescente, mas desde que coloque desafios e lúdicos também, né, como a pista que foi construída, eu acho que traz novas possibilidades, né? E o slackline é muito difícil, é um desafio difícil, mas a gente viu que tem aí também ajuda mútua, né? Tem o cuidado com o outro, isso acho que é uma experiência importante. A gente pode retomar mais para o final também, né? Com as colocações também da professora Cirlândia. E eu acho que a gente faz então como combinado e passa para o próximo grupo e a gente faz os comentários no final, tá bom? Ô, Leila, eu nem estou comentando nada, porque para deixar mesmo para final, porque senão a gente vai usando o tempo sem querer das apresentações, né? Com certeza. Então, vamos lá, vamos chamar o segundo grupo. Eu vi que a Adriana chegou, né? É Adriana Gomes Lima, Rafaela Chiassi, Hernandes e Luiz Bruno de Godoy. Eles já estão por aqui. O trabalho deles é intitulado O jogo tradicional como uma forma de entendimento do sujeito social, estabelecendo relações para a manutenção do afeto. A palavra é toda de vocês. Adriana? Ou Rafaela? Ou Luiz? Bom, senão a gente chama o Eduardo, pode ser Eduardo, e depois retoma, então, com a Adriana. Então, vamos ver aqui. Tranquilo. Deixa eu apresentar o teu trabalho, então. Então, agora teremos a apresentação de Eduardo Barassuol. Isso mesmo. Barassuol, que a minha letrinha está pequenininha aqui. E Elisara Carolina Marim. O trabalho é Brinquei Ontem, Brinco Hoje, Cartilha de Jogos Tradicionais. Boa apresentação, Eduardo. Certo, muito obrigado. Vou colocar aqui apresentar, então. Vocês só me informam se está aparecendo? Tá sim. Isso, tá sim. Tudo bem. Perfeito. Então, gente, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui nessa manhã
Estou aqui do Rio Grande do Sul, vocês viram que eu estava tomando chimarrão já, um dia bem chuvoso e frio, e a gente vai trocar um pouquinho da experiência sobre nosso trabalho, que, como o professor já comentou, brinquei ontem, brinco hoje, cartilha de jogos tradicionais. Então, eu sou o Eduardo, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, atualmente eu sou mestrando em Educação Física, e esse trabalho foi realizado junto com a minha orientadora, que é a professora Elisara Carolina Marim, que ela trabalha hoje, atualmente, na UFPB. Então, foi uma troca de experiências, tá? O trabalho em si, ele foi desenvolvido numa turma de graduação da Educação Física na Universidade Federal da Paraíba no ano passado. Eu realizei a minha docência orientada no mestrado com essa turma, então a gente fez uma troca de experiências bem legal, levando um pouco da cultura do Rio Grande do Sul e conseguindo também vivenciar um pouco do que é desenvolvido na Paraíba. Então, nosso trabalho foi desenvolvido principalmente nessa linha, então é interessante ter essa contextualização para entender qual foi a perspectiva. A disciplina de Pedagogia do Lazer, né, ela trabalha principalmente vinculando o jogo como patrimônio material e imaterial da humanidade, sistematiza muito as questões do lazer, a atuação do lazer também na escola, né, então a disciplina em si trabalha com a graduação, fazendo esse vínculo do que o lazer pode estar perspectiva como política pública, mas também a sua aplicação na escola e os âmbitos do jogo como algo necessário nos nossos estudos atualmente, né? Nesse sentido, a minha participação como professor e fazendo a minha docência orientada foi vincular o meu trabalho de mestrado, né, que eu venho fazendo uma catalogação dos jogos tradicionais do Rio Grande do Sul. Então, a experiência em si foi levar um objetivo para os alunos dessa disciplina para construir uma cartilha, né, visto que a gente estava no momento, né, de aula virtual, para construir uma cartilha dos jogos que eram desenvolvidos por eles, pensando na perspectiva que quando a gente vem falar de jogos tradicionais, a gente tem que visualizar o contexto, visualizar aquela parte da experiência pessoal, né, da região, o que envolve a cultura, o que envolve toda essa relação que tem os jogos tradicionais. Então, o objetivo central foi fazer toda a construção, pesquisa, catalogação de jogos tradicionais que tiveram experiência dos alunos ou que, de alguma forma, eles vivenciaram na sua comunidade ou que ainda vivenciam e conseguir produzir um material para ser depois divulgado e compartilhado ou até mesmo uma experiência pessoal dos alunos de, por muitas vezes, viver novamente ou pensar um pouco mais sobre a importância do jogo no contexto tanto social como escolar. Nesse sentido, a gente utilizou principalmente para a descrição dos jogos e toda essa análise do que seria um jogo tradicional, escritos de Parlebas, que ele trabalha muito na teoria da praxeologia motriz, né? Para quem não conhece, uma leitura bem interessante, que a praxeologia ela traz principalmente o estudo das ações motrizes, né, avaliando a lógica interna do jogo. E a partir disso, eu tive uma experiência quando eu fiz um meu intercâmbio, fiz com o professor Pierre, lá na Espanha. Ele trabalhava muito sobre praxeologia motriz. E a partir dessa experiência, eu trouxe para eles uma forma de descrever os jogos, né, de uma forma de cartilha, né. Então, o que a praxeologia trabalha principalmente? Ela trabalha com relações com o espaço, relação com o material, relação com o tempo, com os jogadores. E tudo isso está envolto nas regras, tá? E além dessa característica, tu tem que levar em consideração o teu contexto, né? As experiências externas que vão influenciar, de certa forma, os elementos dos jogos. Então, ele trabalha com a parte principal da teoria interna, que é como o jogo se desenvolve, quais as ações, o que isso influencia no jogador, né, suas relações, porém também trazendo elementos da parte social, da parte cultural que está envolto esses jogos. Então, a partir dessa ficha, e claro, anteriormente isso teve todo um debate sobre o que seria a praxeologia, por que isso é importante,
os alunos descreveram um jogo, né, da sua experiência, do que eles achavam interessante, levando em consideração as características que a gente tinha dialogado. Eduardo, Oi? só um minutinho, só para te avisar que os slides não estão passando, eu não sei se você está dando Enter. Isso, agora... Sim, estou passando. Então deixa eu mudar aqui. Na primeira página. Tá, deixa eu mudar aqui. Parei a apresentação. Isso. Tá, agora só me dá um ok se está passando ou não. Isso, agora está na introdução. Introdução, passou, Tá. cartinha. Bom, eu vou passar rapidamente e daí eu dou sequência, tá bem? Obrigado pelo aviso. Bom, como eu vinha comentando, né, toda a parte de descrição, a partir da praxeologia, a gente chega nessa ficha de descrição, que era o que eu estava comentando antes, que traz os elementos da praxeologia motriz, né? As relações que a gente vê que o jogo tem, né, na sua relação interna, né, no jogo, e levando em consideração também as relações externas, que são as partes social, cultural, que o jogo, principalmente o jogo tradicional, está incluído. Então, a partir dessa ficha de descrição, os alunos buscaram e descreveram um jogo, né? Enfim, o que eles tinham de vivência no dia a dia, ou que tiveram de vivência na infância, ou até conversaram com seus familiares. A partir disso, a gente teve a participação de 16 alunos, que era a turma, né? Toda a parte de catalogação, descrição, a parte da produção editorial, todo o que contemplou a produção dessa cartilha ficou a cargo dos alunos. Claro, teve toda uma troca entre docente e discente, né, para fazer a produção desse material gráfico. E a gente conseguiu fazer uma descrição de 14 jogos que eram referência para eles, né, pela experiência que eles tinham. Nesse sentido, eu vou apresentar para vocês o produto, né, dessa cartilha, que foi, então, o Brinquei Ontem, Brinco Hoje, jogos tradicionais desenvolvidos na Paraíba, tá? Todo o material desenvolvido por alunos, a gente buscou trazer esses elementos, né? Se quiserem depois, também, se tiverem interesse em conhecer um pouco mais, eu posso disponibilizar em vocês o PDF desse material produzido, né? Então, vem toda uma sequência de organização para o leitor também, ou professores, poder utilizar isso posteriormente de uma forma mais fácil também de visualizar. Temos aqui a descrição dos jogos que foram trazidos pelos alunos, tá? Tem jogos que são conhecidos já, tem outros jogos que, dependendo da região que tu desenvolve, ele tem algumas características específicas por causa dessa questão primordial da lógica externa, que a gente fala, das relações socioculturais que estão envolvidas com os jogos. A gente traz uma introdução falando um pouco sobre a função da disciplina, qual foi o interesse e a relação disso com os alunos, né? Também eu trago um pouco sobre, explicando o que seria a praxeologia motriz, até para entender de que forma que esses jogos foram catalogados e descritos, né? Explicando um pouquinho sobre isso, né? Quem for ter acesso a essa cartilha. E aqui é interessante que eu acho que a parte principal que eu vejo assim, do jogo, além da catalogação, né, da descrição, é o que os alunos sentiram, né, porque o jogo provoca sensações, né, e o que eles sentiram no momento que ou recordaram ou tiveram um momento para descrever, né. Todo mundo traz um sentimento de vivência, ou que os pais praticavam, ou que jogavam da infância, ou que ainda praticam. Então, os jogos tradicionais, eles têm uma relevância pessoal, né? Por muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado os jogos, mas no momento que tu consegue recordar isso ou trazer à tona, a gente vê a importância que os jogos têm na vivência, no dia a dia e nas vivências do histórico da pessoa, né? Então, cada um deixou uma escrita explicando por que descreveu aquele jogo e o que levou a essa descrição, né? Qual foi a influência, tanto de sentimentos, ou de emoções, ou de vivências que esse jogo produziu. 5 minutos, Eduardo. Perfeito. Então, a partir disso, a gente traz os jogos tradicionais, a descrição deles, né?
é interessante destacar as relações que tem. Então, tu destaca a relação com o espaço que o jogo traz, com o material, como é que ele é desenvolvido, o tempo, quais são as formas de jogar. Traz umas descrições breves para não ser um material muito amplo, de uma forma mais resumida, e a partir disso a gente pode trazer outros elementos para a pesquisa, tanto na utilização pelos alunos ou também pelos professores, tá? Trago alguns elementos dos jogos, alguns jogos destacados por eles. Aqui eu trouxe os 7 Pecados, a Bola de Gude e a Corrida da Torre. Cada um teve uma relevância de experiências para descrever esses jogos. Tem os outros jogos também, que são, como comentei, são 14 jogos, depois tiverem interesse em conhecer um pouco mais. A gente traz onde que as referências e os autores, toda a forma de produção, editorial, organização de texto foi desenvolvida pelos alunos, né? E o que a gente vê ao final desse trabalho, que levou em torno aí de quase 2 meses, desde que a gente começou a discutir os jogos tradicionais, a descrição e depois a produção desse material, que também foi uma forma de oportunizar formação aos acadêmicos, principalmente, de discutir a função e o pertencimento e a necessidade de discutir a questão do jogo e do jogo tradicional, né? Além disso, produzir um material que pode ser utilizado tanto de forma pedagógica ou no dia a dia, e, sobretudo, falar e ampliar os estudos que tematizem os jogos tradicionais, né, que é algo tão pertinente na nossa sociedade atual, trazer esse resgate e também a propagação do que a gente tem de contexto cultural, dos jogos das suas regiões, essa parte bem das experiências dos alunos ou da experiência social que eles têm com os jogos, tá? Dessa forma, eu apresento um pouco das referências e trago também meu contato, se um dia quiser, posso dinamizar com vocês o trabalho, um pouco mais, dialogar sobre essa experiência e também apresentar o que eu venho trabalhando, principalmente na parte do mestrado. Agradeço. Parabéns pelo trabalho, Eduardo. Bastante instigante e bastante competente, né? Trabalho lindo, assim, com imagens lindas, bem organizadas. Se você quiser compartilhar no chat também o teu PDF, será bem-vindo, né? Porque a gente deixa para depois e você depois nunca chega, né? Perfeito. Na sequência eu já mando ali no chat. Né? Agradeço. Eu acho que você levanta uma questão interessante, né? Da gente pensar o jogo tradicional como um patrimônio cultural, né? De cada região e do Brasil. O Brasil é muito rico. A gente não pode se perder, né? Porque faz parte da tradição oral, né? Então, as crianças e nós que estudamos sobre o tema acabamos nos tornando um pouco os guardiões, né? Dessa tradição oral. E é bem bonito estar aqui compartilhando isso. E outro tema interessante que você levanta é a questão das memórias afetivas, né? Que esse estudo traz, assim, dessa reflexão dos estudantes, voltar na sua infância, conversar com seus pais, isso traz memórias afetivas e emoções e sentimentos muito importantes, assim, sobretudo para quem vai trabalhar ou quer trabalhar com criança, né? Então, muito obrigada. Perfeito, obrigado. Vamos ver o próximo. Então, a Adriana, a gente deixa a apresentação dela para o final, né? Que ela chegou um pouquinho depois. Eu vou chamar, então, a Andréia. Peraí, deixa eu ver aqui. Andréia Matos da Fonseca. Ela vai apresentar o seu trabalho, hashtag Coisa de Bebê Sesc, experiências online do programa Espaço de Brincar do Sesc São Paulo. Isso. Bom dia para todas, né, para todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Desde ontem, agradeço muito, né, as partilhas da abertura e esse momento que nós estamos vivendo aqui também. Eu vou compartilhar a tela também para iniciar a minha apresentação. Vocês estão visualizando? Isso, apareceu.
Bom, então, eu venho a apresentar um relato de experiência que representa, né, um trabalho coletivo de muitas equipes envolvidas aqui no Sesc São Paulo, né, que é esse, né, a hashtag Coisa de Bebê _Sesc, porque foram experiências online que nós desenvolvemos, né, dentro da perspectiva do programa Espaço de Brincar aqui do Sesc São Paulo. Eu sou Andréa Fonseca, como a professora Leila me apresentou. Eu sou pedagoga, sou mestre e doutora em Estética e História da Arte. Então, só começando, né, para falar um pouquinho para vocês, do SESC, né? Então, o SESC, ele foi criado em 1946, é uma entidade privada, mantida, né, pelos empresários do comércio, do turismo e serviços, né, no sentido do bem-estar e da qualidade de vida dos trabalhadores, né, destes setores e também de suas famílias, né? E a atuação do SESC se dá principalmente, né, a partir de propostas e equipamentos baseados em programas que são a educação, a saúde, a cultura, o lazer e a assistência. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 43 unidades que são destinadas às artes, ao esporte, à saúde, né, à alimentação, assim como ao desenvolvimento infanto-juvenil, à terceira idade, ao turismo e demais áreas, né, da instituição, né, tanto articuladas pelas perspectivas da educação não formal, quanto da convivência, do lazer. Então, vai ficar também aqui, daqui a pouco eu mostro algumas fotos, né, porque vai ficar também muito como convite, né, para quando tiverem uma oportunidade, né, de visitar uma unidade do SESC, também conhecer esse trabalho, que é o programa Espaço de Brincar, que é um programa de educação permanente e não formal, que se volta principalmente para a primeira infância, seus adultos de referência, gestantes, para os públicos interessados de uma forma geral. Ele foi implantado em 2010, e é desenvolvido em 40 unidades aqui do estado de São Paulo, né, tanto por meio de espaços fixos, como também de espaços volantes, e ele está muito pautado, né, por esses conceitos de lazer, de convivência, do protagonismo de bebês e crianças, que também, né, se relacionam com as nossas diretrizes da valorização do brincar, dessa convivência com a diversidade, da transversalidade de temas, então, e de linguagens também, né? Então, muitas relações, né, nós procuramos fazer por meio das programações, com as questões de direitos humanos, da assistência, da diversidade, além disso também, né, dessa possibilidade, né, de oferecer o contato com elementos naturais, com a natureza. Então, para além de um ambiente lúdico, com ambientação cenográfica, pensada a partir de um olhar estético, de um olhar educativo e também de um olhar brincante, nós contamos com a mediação de educadores que elaboram atividades, que fazem montagens com elementos e acervos brincantes, né? E para além disso, nós também temos duas ações que nós realizamos anualmente, né, em períodos diferentes, que são ações que chamamos de em rede, porque envolvem todas as unidades, que é a Semana Mundial do Brincar e o Cuidar de Quem Cuida.
Bom, um pouco eu também já falei, né, sobre esses objetivos do programa, né, de ter realmente as crianças, né, os bebês e as crianças como protagonistas de suas experiências. Então, nesses espaços também, a criança é convidada, né, é o espaço do sim, é o espaço do brincar, é o espaço da experiência. Então, nós também, né, levamos tanto nosso objetivo, né, é levar também, né, os adultos, cuidadoras e cuidadores, a também estar com essa criança nesse brincar, participar dessas descobertas também, os acervos, né, de um modo geral, também buscam esses diálogos com as culturas brasileiras, refletir também sobre esse excessivo uso, muitas vezes, de brinquedos, também, né, por meio do brincar, né, procuramos trazer, né, e combater, né, essa disseminação de preconceitos e estereótipos, né, de gênero, de raça, e enfim, né, ainda como objetivo do programa, né, a garantia desses tempos mesmo e espaços. Então, eu trouxe algumas fotos para mostrar um pouquinho aqui e deixar, né, na saudade que a gente gosta de ter espaços cheios e promovendo essa convivência intergeracional. E que eu acredito que todas as pessoas aqui também sentem muita saudade. Aqui é o espaço de Guarulhos. Aqui, se eu estiver passando muito rápido também, vocês me falam, tá? Para poder ir um pouquinho mais devagar, né? É porque a gente fica preocupada com os 15 minutinhos. Aqui é o espaço do Sesc Avenida Paulista. Então, também, né, nessa relação, né, que eu mencionei para vocês. Aqui uma imagem com alguns acervos brincantes, né, no sentido que ele é formado tanto por brinquedos, né, assim como por objetos e acervos não estruturados. E aqui também o espaço é um espaço externo de uma das unidades aqui também em Guarulhos. Então, esses espaços também, esse brincar também, né, fica o convite não só para espaços internos, mas também externos. E, então, vou falar um pouquinho dessa ação que nós criamos, né, a partir de março do ano passado, que é a hashtag Coisa de Bebê _Sesc, e aí é o convite também, né, porque nós estamos nas redes sociais com essas ações, principalmente devido à pandemia, né, de Covid-19. Desde março do ano passado, o SESC deu continuidade às suas ações por meio das ações online. Os espaços de brincar, eles para manter o vínculo com os públicos, diminuir essa sensação de isolamento. Então, as equipes passaram a elaborar uma série de ações online, né, com essas intenções também, de diminuir essa sensação de isolamento, de promover as trocas entre bebês, entre crianças, mães, pais, cuidadoras e cuidadores de um modo geral, né? E também tendo em vista que pudessem compartilhar as suas rotinas. E então, tanto nós passamos, né, a compartilhar essas criações, que eram, num primeiro momento, produzidas principalmente pelas equipes, mas também a receber alguns retornos dessas ações e, a partir desses retornos, também criar outras estratégias para alcançar esses públicos. Então, nas redes sociais, né, nós passamos a compartilhar essas criações, as brincadeiras, né, também grupos fechados, né, que pudessem realizar algum tipo de troca,
também como um espaço de escuta, especialmente na perspectiva de cuidadoras e cuidadores, né, que estavam ali isolados muitas vezes, né, com as crianças, porque tiveram suas redes de apoio fragilizadas. Então, oi? 10 minutos, 5 minutos, Andréia. Tá joia. E aí, então, aqui também, né, só contar dessas postagens que passaram a ser gradativas, né, e periódicas, e tiveram diferentes formatos, bate-papos, podcasts, programas de rádio. Aqui eu trouxe a imagem de algumas delas, que estão nas redes sociais, e que tem, como falei, né, diferentes formatos, e dizer um pouquinho que nos trouxeram diferentes reflexões, né, inclusive sobre questões de acesso, a como dar continuidade também a essas ações nesse momento, por meio de recursos online. E também eu quero compartilhar com vocês, são 3 minutinhos de um vídeo, só para vocês darem uma olhadinha de como uma dessas ações também, elas acontecem, né? Então, eu acho que esse é o momento que estamos, né? De como alcançar melhor os públicos, de como, por meio das ações digitais, mas também por meio de ações híbridas, tá, nesse momento. Aqui algumas de nossas referências também, né? Então, são tanto documentos anteriores, como documentos desse momento de pandemia, assim como alguns que estão aí, né, já em produção. Aqui é o meu contato para, né, possíveis, né, trocas também, estou disponível, e eu vou rapidinho aqui compartilhar uma outra tela com vocês. Vocês veem? Sim. Só está sem som. Só um minutinho. Vou tentar de novo, tá? Só um pouquinho. Só um minutinho. Tenta desconectar o seu microfone, se você estiver passando pelo net, porque senão ele não sai o som. Andréia, tá sem som o teu vídeo. Tá sem som? Eu peço desculpas. Mas bom, eu vou interromper, mas eu fico à disposição, só para não tomar todo o tempo, né? Se for o caso, eu vejo como faço para compartilhar. Oi? Tem 3 minutinhos ainda. Tem? Deixa eu ver se eu consigo. Temos um assistente técnico aqui, o Fábio. Se o Fábio puder me ajudar a colocar o vídeo com som, eu agradeço, por favor. A Eli sugeriu... Andréia. Oi. Tenta me mandar o vídeo. Ele está disponível no Facebook. Será por isso que eu não consigo? Não sei. A gente pode fazer o seguinte, ó, o Fábio vai vendo com a Andréia e no finalzinho ela passa o vídeo. Pronto, tá né? certo. Maravilha. Aí faz com calma. Vai falando comigo pelo chat, tá bom, Andréia? Maravilha, muito obrigada. Agradeço a todas as pessoas essa oportunidade e quero, né, me disponibilizar mais uma vez para trocas e muito obrigada, tá? Um beijo para vocês, um grande abraço. Obrigada, Andréia, por trocar com a gente essa abundância de possibilidades no SESC, né?
e por estar aqui disseminando um pouquinho isso tudo que vocês fazem, né, socializando e abrindo novas possibilidades, né? Vamos dar as boas-vindas ao professor Juliano, né? Tudo bem, professor? Você tinha um trabalho junto com a professora Eli, né? Ela já apresentou, foi ótimo, e depois a gente vai abrir para o debate no final. Tá bom? Então, Marcos, deu certo? Vai dar para passar agora o vídeo ou a gente deixa para o final? Eu vi que tinha uma mensagenzinha no chat. Pronto, eu vou tentar reproduzir ele aqui, me dá só um segundo. Tá bom. Ainda bem que tem esse suporte, né? Ai, agradeço você, Leila, e o Fábio também. Muito obrigada. Vamos lá, vamos torcer para dar certo. Senão a gente deixa para o final. Vocês estão vendo? Tá abrindo. Certo. Tá aparecendo a tela do Facebook? Tá. Sim. Bora ver se sai o som. Não chegou. Sai o som? Não. Então acho que não vai dar certo, não. Tá joia. Muito obrigada, mas eu vou deixar aqui depois, eu coloco na apresentação também, para ficar o convite para todas as pessoas verem e acompanharem as ações da hashtag Coisa de Bebê _Sesc. Muito obrigada. Andréia, você pode colocar o link também no chat, aí a gente pode abrir depois, cada um no seu momento. Sim. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Vou chamar agora a Milena, deixa eu abrir aqui o nome da apresentação dela. Milena Lira Rocha, Breno Aragão dos Santos, Nicolas Rui Cruz da Silva. Vão apresentar o trabalho, o ensino lúdico de ciências através de experimentos de baixo custo. A palavra é toda sua, Milena. Obrigada, gente. Eu vou só compartilhar aqui minha tela com vocês, e vocês, por gentileza, me dê um retorno para ver se está aparecendo, ok? Vocês conseguem ver o slide? Isso, está chegando. Deu certo? Uhum, tudo bem. Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Milena, eu sou estagiária de Química aqui da Sala de Ciências Fortaleza, Ceará, e hoje vim apresentar um pouco do trabalho, da experiência que desenvolvemos juntamente com a equipe da Sala de Ciências aqui de Fortaleza, e que, como a Leila já falou, mencionou, tem o título Ensino Lúdico de Ciências através de experimentos de baixo custo. Então, dando início, o ensino de ciências, ele é um desafio constante para muitos docentes da educação, seja ele da educação básica ou do ensino superior, e esses profissionais, né, tentam buscar frequentemente novas alternativas e recursos didáticos lúdicos que consigam contribuir com o aprendizado de crianças, de adolescentes, nas disciplinas de ciências, como química, biologia, física. Então, diante dessa problemática, olha só, surge as atividades práticas lúdicas como alternativa para que esses estudantes eles possam aprender de uma forma, né, mais ativa e através, com certeza, de práticas que envolvem uma aprendizagem com interações diretas com materiais físicos, seja pela observação de fenômenos, e além disso, os professores também têm a oportunidade de fazerem abordagens, né, lúdicas para que aproximem essas crianças, os adolescentes, jovens, do conhecimento científico. Então, como exemplo dessas atividades práticas, a gente pode mencionar as visitas a museus, as aulas de campo, as aulas de laboratório, e o enfoque maior nas aulas de laboratório
essas aulas de laboratório, elas estão inseridas, né, com atividades práticas lúdicas através de experimentos científicos. Mas esses experimentos científicos, eles têm alguns tipos, né, que podem ser aplicados, abordados durante a aprendizagem, que são eles, tipos de experimentos, o show, o ilustrativo, o investigativo e o problematizador, onde cada um deles também vão desempenhar um papel importante no processo de aprendizagem. E cada um deles tem um objetivo a ser alcançado, né, durante o processo ali de aprendizagem, dependendo da abordagem do professor. Como, por exemplo, a experimentação do tipo show. São aqueles experimentos, né, que têm o objetivo de atrair a atenção dos alunos, dos jovens, sejam para despertar o interesse deles, a curiosidade de saber como funciona. São aqueles experimentos que usam muito de recursos visuais, como por ser colorido ou por ser bonito de se ver, e que rapidamente consegue ali atrair, às vezes até mesmo a atenção mais facilmente de crianças, né? E também tem outro tipo de experimento, o ilustrativo, que é aquele que vai, através da atividade prática, tentar relacionar com a teoria, ou seja, através da atividade prática, relacionar com conteúdos ou conceitos que já foram discutidos com os estudantes, ou até mesmo reforçar algum conhecimento já adquirido previamente por eles. No tipo de experimento investigativo, a gente vai ter ali um outro objetivo a ser alcançado, que é o quê? Fazer com que os alunos possam observar detalhadamente determinado fenômeno, fazer alguns questionamentos, ou fazer uma investigação mais aprofundada, né, sobre o porquê que ocorre aquele fenômeno. O problematizador, ele já vai ter um objetivo de despertar nos estudantes um pensamento mais crítico, o espírito crítico, né? E isso, claro, para contribuir com a construção do conhecimento de cada um deles. E esses tipos de experimentos, eles podem ser abordados, né, pelos professores, pelos docentes, de várias formas, e eles estão relacionados entre si. Ou seja, depende muito do tipo de abordagem lúdica que o professor quer utilizar com seus alunos. E, dando continuidade, como objetivo, né, desse nosso trabalho, é relatar a experiência vivenciada aqui pela equipe do Sesc Ciência, Sala de Ciências Fortaleza, Ceará, durante a formação pedagógica em um curso de estudo e desenvolvimento de experimentos lúdicos que fazem o uso de materiais de baixo custo. Então, como metodologia, como ocorreu essa formação pedagógica, foi do seguinte sentido. Essa formação pedagógica, ela ocorreu virtualmente, através da plataforma do Google Meet, onde contamos com a presença, né, de professores e até mesmo estudantes de graduação. E, inicialmente, foi apresentado alguns conceitos teóricos relacionados a essa problemática do ensino de ciências, né, das dificuldades que muitos professores enfrentam em tentar levar uma aprendizagem mais lúdica, atrair a atenção dos alunos para o ensino de ciências, né? E também os professores ali, os participantes presentes dessa formação, também puderam ter a oportunidade de interagir pelo chat, tirar algumas dúvidas e também até mesmo fornecer alguns relatos de algumas situações vivenciadas, né, com relação a essa aprendizagem de ciências, a recursos lúdicos que alguns professores até mencionaram durante a formação pedagógica. E após a apresentação e discussão desses conceitos, foi então apresentado aos participantes dessa formação os experimentos de baixo custo. E, além disso, foi mostrado também os materiais, como prepara a prática experimental, e aí, no sentido de tentar interagir mais com os professores, foi indagado, né, a eles, perguntado que tipos tipo de experimentação, na verdade, eles gostariam, ou eles proporiam para os seus alunos a partir daqueles tipos de experimentos que mencionei anteriormente no slide. Será através de uma experimentação do tipo show? Será através de uma experimentação ilustrativa ou investigativa? Então, muitos professores ali, durante o momento, a apresentação desses experimentos, começaram a interagir e dizer, olha, eu gostaria muito de aplicar nesse sentido com os meus alunos, ou até mesmo alguns professores também mencionaram
que já faziam uso de alguns experimentos que foram demonstrados, que os alunos gostavam bastante. Então, a formação pedagógica aconteceu dessa forma. E aqui eu ilustro para vocês, olha só, os materiais de baixo custo utilizados para fazer esses experimentos. Então, observem que são mesmo materiais que já são até conhecidos por vocês, como garrafas PETs, apenas um recipiente com água, copos, né? Foi utilizado também alguns ingredientes alimentícios, mas que a gente pode encontrar até mesmo na nossa casa, como o amido de milho, um óleo de cozinha. Também foi utilizado o repolho roxo para fazer uma solução, né, indicador, que a gente chama de um indicador natural, ácido e base, que vai ali proporcionar um experimento bastante visual por ser colorido, né, na presença de algumas substâncias, vai mudando ali a coloração. Então, basicamente, foi esses os materiais utilizados, né, durante a apresentação dos experimentos. E, claro, essa formação pedagógica com os resultados, né, a gente contou com um total de 56 inscritos, incluindo professores, estudantes de graduação, estudantes até mesmo de pós-graduação. E o mais interessante é que a gente conseguiu atingir um público diverso, então foram participantes de vários lugares, regiões do Brasil, de 3 estados brasileiros diferentes, e a gente conseguiu, né, mostrar através dessa formação pedagógica, despertar até mesmo, dar um norte assim, para alguns professores, de eles tentarem implementar essas abordagens, essas atividades práticas lúdicas com os seus alunos. E aqui, nós temos aqui alguns experimentos que foi apresentado durante essa formação. Temos aqui, primeiramente, o indicador natural ácido e base, que foi utilizado a partir do repolho roxo, de uma solução preparada simples de repolho roxo, onde a gente demonstrou, através, né, desses recipientes, que na presença de algumas substâncias, mesmo caseiras, como o limão, o vinagre, esse indicador vai propiciar a mudança de cor, que é algum experimento mais visual para os alunos. Outro experimento bastante interessante, que pode ser contextualizado, né, pelos professores, é a luz através da água, que permite uma abordagem, né, utilizando uma luz de laser, e que ele sofre um deslocamento ao passar pela água. Como pode ser observado na mão, a luz do laser está na mão do nosso supervisor. E por último não, na verdade ainda tem um experimento que eu gostaria de mostrar, esse daqui bastante interessante, que pode fazer até mesmo algumas abordagens relacionadas à condensação de líquidos, que se chama nuvem na garrafa, que utiliza apenas o álcool, uma garrafa PET, né, e aquelas bombas de encher pneus de bicicleta. Então, foi utilizado para fazer esse experimento. Os professores também adoraram muito ver. E aqui também outro experimento simples, que foi utilizando apenas um recipiente transparente e água, e um pedacinho de papel com palavras e símbolos, né, que pode ser observado através de um fenômeno óptico, onde vocês podem observar aqui no antes, né, a palavra antes de passar atrás do recipiente e como a palavra fica depois que está atrás do recipiente. Então, esses experimentos apresentados, os participantes, então, eles interagiram durante todo esse momento, né, de formação, e a gente acabou registrando alguns comentários dos participantes durante essa formação. Alguns professores fizeram comentários como, por exemplo, em muitas escolas não há laboratórios de ciência e é difícil ensinar a ciência somente na teoria. Então, esses experimentos de baixo custo são maravilhosos. Esse foi um dos comentários dos participantes da formação pedagógica que a gente teve. Além disso, alguns professores também tiveram a oportunidade de aprender novos experimentos, de fazer novas abordagens para que futuramente, né, eles consigam implementar, trabalhar com seus alunos, com seus estudantes. E como conclusão desse trabalho, né, esta formação para docentes, ela conseguiu propor, através de experimentos com materiais de baixo custo, a promoção de atividades práticas, lúdicas na sala de aula,
ou no ambiente escolar, proporcionou também um engajamento entre os alunos e o professor, e uma aprendizagem mais dinâmica, mais atrativa e divertida. Então, esses experimentos, né, essa proposta de, através de atividades práticas, através desses experimentos, proporcionam aquela aprendizagem mais dinâmica, uma relação maior, uma aproximação maior dos professores com os alunos, né, por recursos. Helena, desculpa, 4 minutos, eu me empolguei aqui te ouvindo, esqueci de olhar. Tá ok, sem problema. Então, essa formação proporcionou uma visão de horizontes, né, para os professores. Então, os professores puderam discutir, sair dali mais ou menos, né, com aquela visão de que, mesmo não tendo um recurso, tipo alguns materiais ou recursos mesmo financeiros, a gente sabe que muitas instituições ou escolas, às vezes não têm recurso para comprar determinados materiais, mas que a partir da criatividade, do empenho, pode ser feito experimentos simples, com materiais simples, para que possam aí alcançar um objetivo de uma aprendizagem mais divertida, mais lúdica para as crianças, para os adolescentes, e aproximar eles cada vez mais do conhecimento científico. Então, eu deixo aqui, né, algumas referências que nós utilizamos durante a apresentação desse trabalho, o contato institucional, o telefone da Sala de Ciências, e eu agradeço a atenção de todos e de todas, e é isso. Obrigada, Milena. Eu fiquei encantada com o trabalho de vocês e vou puxar a tua orelha, porque você não escreveu um ateliê lúdico para a gente brincar e fazer experiências. Ai, fiquei encantada, assim, vontade de pegar não chuchu, um repolho roxo e começar a fazer experiências, porque assim, ó, a química estuda a matéria da vida, né? Estuda a vida, a matéria orgânica da vida. Eu tive uma experiência horrível com química. Então, acho que brincar um pouquinho com esses experimentos, acho que traria um pouco um brilho, né? Um brilho no olhar das crianças em relação às ciências, em relação ao conhecimento, à vida. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu pensei a mesma coisa, viu, Leila? Uma vontade de fazer experimento, aí trazendo ali, olha, parece mágica, que delícia, muito legal, viu? E aquelas fumacinhas saindo, isso é mágico, né? Para nós, imagina para as crianças. Para os adolescentes, né? Para os adolescentes ter um brilho no olhar e entender, aprender a vida de forma mais... Fico encantada, viu? Com a Milena tão novinha e com tanto... Bom, deixa eu fechar meu microfone para não me comentar. Vamos lá, então. Obrigada, Milena. Vamos para o nosso último trabalho, última apresentação, né? Eu vou chamar Adriana Gomes de Lima, Rafaela Chiassi Hernandes, Luiz Bruno de Godoy, para apresentar o trabalho O Jogo Tradicional como uma forma de entendimento do sujeito social, estabelecendo relação para a manutenção do afeto. Acho que é. Oi, Oi, gente, Adriana, bom dia. seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo? Sim, indo e vendo, tá tudo certo. Tá, ok. Eu queria avisar antes que minha internet está ruim, então eu espero que dê tudo certo. Eu estou no celular, não mais no computador, porque não deu certo aqui meu computador. Então eu vou apresentar aqui no celular. Tá Eu joia. nunca compartilhei tela aqui, ou eu nunca compartilhei tela no celular, mas eu acho que vai dar certo. Eu já fiz um teste aqui. Tá bom. Sim, então, meu nome é Adriana, né? Leila já me apresentou, não é isso, Leila? Sim, apresentei. Sim. E eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, mas antes eu queria dizer que eu sou de Natal, mas moro em Sergipe há muito tempo. E aí eu faço mestrado, eu vou trazer uma pesquisa que está em andamento. Eu faço mestrado em culturas populares e interdisciplinaridade. Então vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui no celular. Tá chegando. Para mim não apareceu nada ainda. Não abriu também.
Pode ir com calma que Vou temos tentar. tempo. Vou iniciar compartilhamento. Deixa eu ver se é assim. Iniciar agora. Não está indo. Se ela quiser também, alguém pode passar da comissão organizadora. Isso, Eu acho que eu Oi, preciso mandar para... Fábio, você está aí, Fábio? Tô sim, professora. Isso, quem sabe ela Fábio, encaminha. me ajuda, por Tá favor. entrando. Como é que eu faço? Como é que eu Desculpa, eu faço não para tô encaminhar? ouvindo. Você vai me encaminhar os seus slides, é? Isso. Como é que eu faço para encaminhar? Envia Mas para a esse Adriana e-mail tá aqui. entrando, parece. Ai, gente, eu não sei mais onde apertar, porque eu apertei onde tem compartilhamento de tela, mas ainda assim Tá não pelo foi. celular, é? Isso, Ela está no porque meu celular. computador... Ó, eu vou enviar um e-mail aqui no chat. Aí você envia o arquivo para esse e-mail, por favor. É esse. Ainda estou aqui. Isso, É a Fábio minha vez Garofo agora. Neto. Tá. Fábio. Deixa eu anotar aqui. Fábio Garofoneto, @hotmail.com. Tá abrindo aqui no meu celular. O e-mail ainda. Tá, foi. Agora eu vou anexar, tá bom? Pronto. Calma aí, só um pouquinho. Lá vai. Vê se, Pronto. vê se chegou, pelo menos. Tá em PDF. Nada ainda? Até agora não. Eu estou enviando de novo. Ok. Ai, que droga. Bom, eu tô olhando aqui a caixa de entrada, tanto a caixa de entrada quanto o spam, e não tá chegando. Eu acho que sou eu que devo estar fazendo algo errado. Porque eu toco e no celular, como eu nunca utilizei. Calma, espera só um segundo. Clica, clica nessa setinha que tá do lado do coisa de anexar. Aí você já está falando da minha Isso aí. tela, né? Tá, Isso. deixa eu voltar lá. Na setinha. Parou o compartilhamento. Ah, ele estava indo, foi? Tava compartilhando. Ai, não acredito. É a Agora internet. vai no slide, vai no seu arquivo do slide e abre o slide no próprio celular. Tá, vou fazer isso agora.
Pronto, vai dar certo. Abrindo aqui. Acho que vai dar certo. Tá abrindo. Para mim. Pronto. Não sei se para vocês A deu. gente tá vendo, tá vendo? Acho que você tentou. Tá, ok. Pronto, deu certo. Então vamos lá. Que bom. Obrigada pela ajuda. Eu acho que era erro meu mesmo de relação aqui com o celular e a tecnologia. Tá, vamos lá. O meu trabalho, é uma pesquisa, né, que está em andamento. Ele tem como tema o jogo tradicional como uma forma de entendimento do sujeito social, estabelecendo relações para a manutenção do afeto. Então, a autora principal sou eu e os coautores são os meus orientadores. Eu mesmo passo, não é isso, gente? O slide está passando para vocês aí? Não, né? Tá sim. Tá passando? Tá, ok. Pronto. Então, vamos lá. Na introdução, eu venho trazendo um pouco da teoria, né, dos conceitos dos jogos e brincadeiras tradicionais enquanto manifestação da cultura em diferentes épocas e contextos. Então, o meu trabalho, ele vem falando de um recorte temporal, dos últimos 60 anos para cá, até a atualidade. Só que ele parte do meu brincar, de Adriana, enquanto brincar na infância. Então, eu venho refletindo, a partir da minha experiência, nesse lugar de brincar. E aí eu vou fazer um encontro desse diálogo, dessas experiências, com outros brincantes. E esses outros brincantes serão distribuídos em dois grupos. Foram distribuídos em dois grupos. E aí o foco é observar, perceber as aproximações e os distanciamentos a partir das falas e memórias afetivas expostas destes grupos, levando em consideração suas experiências no tempo e espaço desse jogo na trajetória contemporânea. E aí, continuando ainda com a introdução, para isso, eu vou precisar me aproximar e estar atenta, sensível, desses elementos fundamentais que ocorrem dentro do processo do brincar e como se dá essa construção para a formação, para a relação humana, nesse ato do jogo. Então, os dois grupos possuem faixas etárias diferentes, são docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Culturas Populares, da Universidade Federal de Sergipe, que é o programa que eu faço parte. E dentro disso, eu vou ficar, a pesquisa vai na direção, né, das percepções possíveis, nessas duas diferenças que eu já falei, entre as diferenças e aproximações, desculpa. Duas diferenças não, é entre as diferenças e as aproximações entre os dois grupos. Então, o objetivo geral da minha pesquisa é refletir sobre as brincadeiras tradicionais em um recorte histórico, espaço e tempo, problematizando as relações provenientes desses encontros tensionados pelo jogo, e como os dois grupos dos sujeitos de momentos distintos, que são os docentes nascidos entre os anos 60 a anos 80 e os discentes nascidos entre os anos 90 a 2000, como estes compreendem essas brincadeiras para sua formação enquanto sujeito mediante suas memórias afetivas expostas no encontro. Os objetivos específicos da minha pesquisa é observar, descrever e cruzar as informações obtidas por meio dessa conversa no grupo, entendendo como as memórias afetivas dos jogos aparecem nessa conversa e são compartilhadas em cada grupo. Então, as observações vão ser para o grupo dos discentes e para o grupo dos docentes. O outro objetivo é identificar e catalogar as brincadeiras tradicionais presentes nos dois grupos distintos. O terceiro objetivo é identificar e problematizar essas aproximações e distanciamentos presentes nas conversas, que vão aparecer durante as conversas entre os dois grupos,
e refletir sobre os impactos dessas brincadeiras que os indivíduos experienciaram e suas percepções a partir da brincadeira atual. Então, a gente vai fazer um link, né, do brincar de ontem com o brincar de hoje, a partir da experiência vivida. Eu caí? Não, né? Eu acho que eu caí. Não, não caí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ficou escuro, mas agora voltou, Andréia. Tá. Andréia, não, desculpa. Adriana. Adriana. Seguindo o desenvolvimento, né, da pesquisa, Peraí, como ela lida... Tem que subir um pouquinho mais o teu slide. Está dando para observar? Para visualizar? Bem pequenininho. E agora? Você consegue aumentar, quem sabe no slide, aumentar o tamanho dele? Aumentei um pouquinho. Ele está bem no cantinho. Ele ficou bem no cantinho embaixo, não. Ainda não, né? Fábio, assistência técnica. Olá. Para mim, ele está inteiro na tela. Aqui tá aparecendo só um pedacinho. Tá só espiando. Tenta fechar e reabrir. Tá. Pronto, voltou para a tela. Ótimo. Voltou para... Pronto, tenta reabrir o arquivo. Tá. Ele não está aparecendo? Eu já reabri. Tá aparecendo sim. Só que tá abrindo todo o slide, não tá na janela específica. E agora? Pronto, tá bem melhor. Tá. Ok. Então, vamos lá. Seguindo o desenvolvimento, né? Esse projeto é na construção de uma abordagem subjetiva. A gente vai abordar as questões subjetivas. E aí, para isso, a gente usou, para a metodologia, um amparo de um tripé. Porque a gente vai, se é subjetividade, a gente vai tratar de falas e escutas, de espaço de fala e de escuta. E então a gente tentou promover, a gente promoveu, na verdade, isso aconteceu, porque a coleta já foi feita. A gente promoveu uma atenção e a integração, a aproximação entre os sujeitos, abertura e disposição ao outro. Isso no espaço de sala virtual, né? Porque a abordagem ela utilizou da orientação qualitativas e de diferentes técnicas para a coleta de dados. Então, uma delas é o diário de campo, que foi utilizado no espaço virtual, a observação participante e o grupo focal. E fechando com a contribuição de uma conversa. A conversa aconteceu nessa dinâmica, nessa relação entre o diário de campo, observação participante e grupo focal, onde se construiu todo um diálogo, todo um espaço de troca. E aí o local dessa pesquisa está um pouco mais embaixo, mas eu vou falar do local da pesquisa porque eu acho que está bem relacionado com o slide anterior. Foi no espaço do Google Meet. Foram 2 encontros diferentes, né? Um encontro com o docente, que foi o primeiro encontro que se realizou dia 23 de 3 de 2001. Esse encontro teve duração das 19 horas às 22 horas, nesse espaço de conversa, de relações espontâneas, dentro de um ambiente natural, como se fosse um espaço de conversa comum, se estivesse numa cozinha ou num restaurante ou qualquer situação imaginária nesse sentido. A conversa, de fato, aconteceu nessa dança, nesse desenho, né? E aí, com os discentes, a conversa foi realizada no dia 6 de 4 de 2021. Ela também foi das 19, mas até as 21h15. E participaram, ao total, participaram 11 integrantes da pesquisa, sendo que 5 docentes
E eu, enquanto observação participante, fazia parte dos dois grupos. 5 docentes e 6 discentes. E foi gravada esse espaço. Também a gente teve registros fotográficos e após o consentimento, a assinatura do consentimento do termo livre, né? E esclarecido. Então, os resultados preliminares dessa pesquisa, a gente observou as formas de expressões, né, dos docentes e também dos discentes. Primeiro, eu vou apresentar a dos docentes. Isso são os dados iniciais que a gente tem. Então, a gente observou nas relações construídas, na linguagem de troca e de afeto, onde eles expressaram significados e símbolos, onde se criou um espaço de nostalgia que pairava no ar um espaço de afeto, de afetação. E em relação ao seu tempo de brincar, ao seu tempo e espaço de brincar. E nesse momento eles evocaram todas as memórias que vivenciaram no espaço de brincar. Então eu separei dos docentes e também dos discentes, eu separei nessa tabela que é para eu conseguir falar entre as aproximações e os distanciamentos entre os dois grupos da pesquisa. Então, sobre o lugar de brincar, os docentes trouxeram para mim que eram os espaços de casa, cozinha, quintal, calçadas, ruas, campos, terrenos abandonados, sítios, espaços abertos, diversos espaços, né? Os brinquedos era sempre o sujeito, na maioria das vezes, o sujeito, o seu corpo, na relação com a natureza, entre fazer e refazer. Na relação de afeto, sujeitos, tinha a presença nesse espaço do brincar, nesse espaço e tempo do brincar, existia a presença da mãe, do pai, do irmão, primos, colegas, conhecidos ou desconhecidos, que iam se agregando por meio do lúdico, por meio da espontaneidade, por meio da liberdade. Então, e aí, no tópico seguinte, que é a relação de afeto subjetiva, a palavra tensionada, que é o movimento, que é a dança, que é a dinâmica, que são os fenômenos acontecendo, acontecia pela linguagem coletiva, na liberdade, na espontaneidade, na imaginação, na fantasia, criatividade, lugar de relação social e uso das próprias regras pela força da afetação. Então, era um espaço da criança, onde a voz da criança era que ditava toda a dinâmica do jogo. Adriana, oi. Não está aparecendo o slide. Provavelmente o que está acontecendo é o seguinte: você vai mexendo para passar e acaba movendo a apresentação. Aí ela sai da área. Aí é só fechar e abrir de novo, ó, já está aparecendo normal. Só que agora está para baixo. Eu só vou lembrar que são 15 para meio-dia e você teria mais 5, 7 minutos para fechar o seu trabalho. E só para você se concentrar agora, começar a fazer os fechamentos, né, Adriana? Tá. E vocês estão vendo o slide que está atual agora? Não está não. Está pequenininho de novo. Tenta fechar e abrir de novo. Fechar e abrir de novo. Isso. Abrir de novo. Ainda não apareceu ainda. Eu posso continuar falando sem slide, porque eu acho que a gente vai perder. Eu acho que seria melhor. Finalizar o teu raciocínio. Isso. Pode ser assim? Sim, sim. Então vamos lá, né? Eu já estou perto do final, então eu acho melhor eu tentar fazer assim. Desculpa um transtorno, mas tá difícil aqui também. Tá, então vamos lá. E aí agora eu vou falar dos resultados preliminares com os discentes, né? Com os discentes, eles trouxeram na manifestação espontânea sobre esse lugar de troca, de afeto, no espaço do brincar, que o lugar deles brincarem era sozinho,
Era casa, cozinha, quarto, sala, quintal, escola, em geral em lugar fechado, restrito, supervisionado e controlado pelo adulto. Isso já estou falando do público discente, que nasceram dos anos 90 aos anos 2000. Os brinquedos que predominavam eram brinquedos mais industrializados, que eram bonecas, carrinhos, TV e a presença de games, já a presença da tecnologia eletrônica. E aí, na relação de afeto, esse espaço também era menor, era restrito, no sentido de corpo social, era mais sozinho, com irmãos, primos, e raramente o campo social. Na relação de afeto e subjetividade, né, a palavra tensionada acontecia a imaginação, a fantasia, a criatividade, mais um lugar de espontaneidade, de liberdade e da relação social já sofrendo restrição, concessão da palavra imposta vinda de fora, atuando como um controle nesse espaço e tempo, minimizando a força de afetação. E aí eu trouxe duas falas, uma fala dos docentes e a outra fala dos discentes, só para vocês entenderem, eu vou compartilhar com vocês o conteúdo da fala de cada um. Então, o docente, ele trouxe, lembro de passar anel da chegada dos primos, naquela pureza de brincar de salada de fruta. Lembro de uma infância muito boa. Até a hora de dormir era brincadeira. De conflitos também. Brigava, mas fazia as pazes muito rápido. As brincadeiras na família, na rua, brincava de perna de pau, na lata, de vai e vem, de cabra cega, cordas, brincadeiras de rodas, brincadeiras de tabuleiro, bafo. Muito gostoso revisitar isso. Memórias boas. De queimada também. Então, essa é a fala de um dos discentes. A fala de um discente agora eu tinha muita boneca. Meu guarda-roupa era cheio, mas minha mãe não deixava eu brincar com elas para não estragar. E também não deixava eu brincar na rua, porque era muito perigoso. Então, eu costumava ficar na calçada, sentada, mas algumas vezes minhas primas vinham para minha casa, íamos para o meu quarto e podíamos brincar. Dava um nome para cada boneca. Essa é uma fala da discente e a outra do docente. Nas considerações finais, a pesquisa possibilita uma revisitação de sons e imagens, acessando suas memórias do brincar na infância para a população em pesquisa. E aí a gente entende essas experiências como contribuidora na formação enquanto sujeito social, na relação humana entre subjetividade e intersubjetividade, na gênese da manifestação cultural, tensionada pelo jogo na conexão com a cultura de cada grupo. Então, a minha apresentação, eu trouxe para finalizar uma citação, que é o importante termos à mão a compreensão do jogo espontâneo, pois o jogo, na condição livre, possibilita um processo de descoberta, na criação e transformação de significado. Sob os impulsos lúdicos, estes são eventos inesperados de estrutura formal e material, que possibilitam manifestação do sensível dentro do jogo, de modo a criar outra realidade. Essa citação é de Ischinger, eu não sei se o termo é esse, mas se eu estiver errada, me perdoe, mas eu acho que é Schisling, de 1995. Talvez eu tenha pronunciado errado, mas pelo slide, como não está aparecendo para vocês, aí vocês não vão perceber. Mas essa é a minha referências e meus contatos nas redes sociais e também dos meus co-orientadores. E muito obrigada. Obrigada, Adriana. Teu trabalho é lindo. Traz tanto conteúdo interessante para a gente pensar. Pena que teve esse problema técnico, né? Mas acho que dá para fazer bastante reflexões e se você quiser utilizar no chat também o acesso à tua dissertação, eu acho que é um trabalho bem lindo, assim, que vale a pena conhecer com mais calma. Antes de passar a palavra para a professora Cirlândia, eu queria só lembrar, né, para o pessoal que chegou depois, que todas as apresentações estão sendo gravadas,
Elas serão editadas e disponibilizadas no canal do YouTube do Instituto Nexus, tá? E também os resumos dos trabalhos de vocês serão publicados nos anais do evento, tá? Então, eu gostaria de convidar a professora Cirlândia para fazer uma breve síntese, né, dessa manhã, alguns comentários, e vamos começar o fechamento da nossa manhã de trabalho. Obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Está incomodando um barulho que vai aparecer um barulho aqui externo a esse? Está incomodando? Está atrapalhando muito? Não. Então eu vou falando, a gente vai ajustando, mas de qualquer forma, gente, estou aqui também encantada, né, com tantos temas incríveis, tantos trabalhos maravilhosos. E é como é bom a gente ver, né, professora Leila, o quanto que a produção nessa área do brincar, nessa área da corporeidade, nessa área tão cara para a gente, né, da pedagogia, da psicologia, da educação física, tão cara para a gente. É bom ver demais como essas produções elas têm sido atendidas, né, têm sido produzidas aí no meio acadêmico e por pessoas. A gente vê que nesse movimento, né, os graduandos, os pós-graduandos, os pós-doc, tá todo mundo produzindo na área do brincar, então eu estou muito feliz, assim, por esse movimento tão lindo. Eu vou fazer uma síntese bem rapidinho, porque o nosso trabalho aqui, o meu e da professora Leila, é um trabalho de apreciação, na verdade, né, moderação, apreciação, então eu vou comentar individual, mas de um modo bem geral, porque tem tanta coisa linda que a gente poderia falar aqui que o nosso tempo não nos permite. Mas eu vou começar pela Laura, né, começar pela ordem que foi apresentada, quando a Laura traz a questão do brincar e da subjetividade, né, esses interesses para pensar a cultura heterogênea. Laura, esse é um problema que a psicologia, né, a pedagogia vem discutindo há tanto tempo, e a gente vê muito isso, inclusive 2015, teve uma reunião com fabricantes de brinquedos, com o MEC e com os pesquisadores na classe na qual eu me incluía. E aí a gente perguntou, né, por que dessa questão, dessa diferenciação, porque que eles tinham, a ideia era fazê-los refletir no fato de que eles tinham que realmente produzir brinquedos que fossem heterogêneos, né, e não coisas azuis, coisas rosas, como a gente vê que o mercado também incentiva, né, essa questão aí. E aí eles disseram que é porque não vende. Se tiver uma cozinha laranja, não vende. Então, a questão a gente tem que trabalhar aqui, que menino pode brincar de cozinha rosa, menina pode brincar de carrinho azul, e etc., que é um pouco daquilo que a professora Leila comentou, né, que o problema não está no brinquedo, né, mas está nessa relação, porque o brinquedo ele é assexuado. Então, parabéns pelo teu trabalho, por você realmente estar aí na militância, porque é uma militância, viu, gente? Quando a gente entra nessa área, vira militância, não dá para ser só pesquisador, estudioso, não, tem que militar, porque a gente levanta uma bandeira importante aí a favor da infância e do brincar. Parabéns, viu? Continue aí nessa luta. E depois a professora Eli, eu com as mini-aventuras no ensino fundamental, professora, eu fiquei aqui imaginando, né? Porque já é tão difícil a gente conseguir trabalhar com a brincadeira na escola, brincadeiras essas mais gerais, eu fico imaginando como a mini-aventura. Então, o teu trabalho, assim, é uma proeza, né, de conseguir trabalhar com essas atividades de mini-aventuras que você mostrou aí no ensino fundamental. Eu imagino o quanto que esses estudantes não devem ter ficado encantados e vibrados pela aula, porque, aliás, né, a professora Leila está aqui, ela já vai concordar, porque a educação física já é a matéria mais legal de todas na escola. Então, a gente já imagina, assim, né, o quanto que deve ter se tornado ainda mais encantador, incrível a aula. Que bom que seria se todos os professores pudessem proporcionar, né, educação física, claro, né, porque tem todos os devidos cuidados de segurança, especialmente, proporcionar essas mini-aventuras aí. E proporcionar junto com elas tantos aprendizados, né, de cooperação, aprendizados aí de socialização que veio junto do teu trabalho com as práticas corporal de aventuras. Então, realmente, assim, incrível o trabalho, parabéns. Vontade de falar mais, Leila, tanta coisa legal que tem nas coisas, a gente não pode falar por causa do tempo. Mas o Eduardo, né, agora entrando no trabalho do Eduardo, que eu brinquei ontem, hoje, brinquei ontem, brinco hoje, brinquei ontem, brinquei hoje, eu quero brincar a vida inteira, Eduardo. Vamos brincar a vida inteira, porque é assim que é legal, assim que é bom. E o teu trabalho eu achei tão encantador, porque você... já é difícil para a gente, às vezes, no curso de pedagogia, por exemplo,
que os alunos produzam uma descrição de um brinquedo, uma catalogação, que é algo que eu particularmente considero um desafio, né, catalogar os brinquedos, classificar os brinquedos, e você conseguiu algo aí, né, eu entendi que foi pela pedagogia do lazer também, conseguiu algo incrível, né, e essa cartilha que você produziu, acho que é uma cartilha que precisa ser divulgada, né, eu mesmo quero uma, se puder, eu quero, eu acho que a gente precisa socializar, porque realmente é bem bacana, é uma cartilha necessária de se ter nesses espaços escolares, e eu fico imaginando, né, Leila, que o quanto que de conhecimento, né, técnico, de conhecimento científico, de conhecimento do próprio objeto lúdico, né, quando você trouxe, por exemplo, os 7 pedaços ali, o que eu memorizei, porque eu gosto muito do jogo dos 7 pedaços, a descrição, todo aquele trabalho minucioso, nossa, eu achei incrível, assim, nossa, parabéns. Isso é produção de conhecimento, né? Não é? Achei incrível, assim, maravilhoso, Eduardo. Então, você, a equipe toda aí, né, que produziu o trabalho, parabéns, foi realmente incrível mesmo, né, que vocês possam expandir isso e que sejam modelos para outras formações, modelo para outras pesquisas e tudo mais. Bom, agora a Andréia, a minha querida Andréia, que eu já conheço, já estivemos em outras bancas, né, Andréia? Em eventos aí internacionais também, falando dessa questão, já conheço um pouco do trabalho do SESC, e o que você trouxe aqui me chamou muita atenção, primeiro porque trabalhar com bebês é um desafio, a gente sabe muito bem disso, que dificilmente a gente até encontra brinquedotecas que tenha nesse espaço de bebê. No mercado, no nosso mercado brasileiro de brinquedos, a gente já tem dificuldade de encontrar brinquedos que são produzidos aqui no Brasil para bebês, e inclusive isso os próprios fabricantes disseram, né, que lhe é muito caro pensar em todas as questões de segurança que precisa pensar para produzir um brinquedo para bebê. Então, o que a gente está fazendo com isso também? A gente está trazendo muita coisa de fora, e a gente sabe que a cultura, né, que está impregnada em cada objeto, também está influenciando aí os nossos pequenos, mas eu achei incrível, André, o teu trabalho, porque você está falando de um brinquedo não estruturado, inclusive, né, que é um brinquedo que, no meu ponto de vista, é o brinquedo que dá a possibilidade da criança, de fato, construir o seu caminho, as suas vivências, e ela aprender e se formar enquanto pessoa. Então, um trabalho incrível, maravilhoso. Eu morava em Guarulhos, saí, infelizmente não consegui conhecer tudo, o SESC, só conheci um pedacinho, mas imagino que Guarulhos realmente ganhou aí uma coisa maravilhosa, né, que foi o SESC, e junto com o SESC a Brinquedoteca, foi um patrimônio incrível, lúdico, cultural, e você à frente desse trabalho, com certeza, vai fazer uma diferença enorme para os meus colegas que estão lá ainda e para todas as pessoas que moram lá. Parabéns, André, trabalho maravilhoso. E ainda, um detalhe, tudo isso ainda promovendo para bebês, ainda por meio, né, aqui o hashtag coisa de bebê, por meio do ambiente virtual. Nossa, realmente foi um desafio incrível, muito bom. Bom, a Milena, sim, Milena, como é difícil, porque eu fiquei aqui imaginando, meu Deus, como a gente precisa de alunos como a Milena no Brasil, no mundo, de estudantes e pesquisadores como a Milena. Fiquei encantada com a tua fala potente, sabe, teu potencial de falar mesmo, de trazer aqui para a gente o trabalho maravilhoso de formar pessoas, né? Você formou 56 pessoas em 3 estados, não é uma coisa fácil de se conseguir. Então, eu quero te parabenizar, assim, por tudo isso, e o teu trabalho também é um trabalho que ele vai muito além, né, da questão acadêmica em si, mas a questão que nos preza muito, que é a questão da sustentabilidade. Então, o teu trabalho que foi nessa direção, né, do baixo custo, menina, como nós precisamos disso, como nós precisamos tanto de trabalhos como o seu para salvar o nosso planeta, porque é um trabalho que realmente... E agora, nesse período de pandemia, que a gente não consegue fazê-lo presencial, e você conseguiu essa quantidade de professores, essa quantidade de estados diferentes, conseguiu mobilizar tantas pessoas e mostrar, olha, tem como fazer isso quando a escola não tem um laboratório, quando a escola não tem dinheiro para comprar, enfim, quando a escola não tem. Então, é um trabalho, assim, que eu acho que já merecia aí um prêmio diferenciado, né, pela Leila, que está aí perto da Milena, um trabalho diferenciado aí por todo, né, o empenho que você e a sua equipe teve, mas principalmente
pela proposta do trabalho, né? Uma proposta sustentável, criativa, linda, mágica e lúdica. Parabéns, né? Muito bom. Depois a Adriana com jogos tradicionais, eu fiquei ouvindo você, Adriana, o fato de não ver os slides, algumas coisas posso ter confundido, mas da parte que eu achei muito interessante, é o fato de você trabalhar com jogos tradicionais, no formato remoto, que já é um desafio, né? E depois trabalhar com entretenimento, com o entendimento desses sujeitos, entender esses sujeitos, né, e estabelecer a manutenção de relações afetivas. Achei isso assim, no começo que você estava apresentando, eu pensei que era tudo, eu falei, quando será que que a Adriana fez esse trabalho? Deve ter sido 2019, enfim, depois você falou, tudo isso é virtual, tudo isso, eu falei, gente, que coisa incrível, né, porque consegui essa proeza, trabalhar com jogos tradicionais, procurar aqui, né, de alguma forma, estabelecer entendimento, compreender o sujeito social, que já é uma tarefa difícil, e estabelecer relações de manutenção de afeto, a gente está falando de afeto, né, então você está mostrando no seu trabalho o que a gente consegue reinventar, que a gente consegue fazer aquilo que a criança faz com tanta proeza, que é ressignificar esse momento e mostrar que a gente consegue, sim, trabalhar essas relações, e isso, né, como já diria Piaget, adaptação à inteligência, né, sinônimo de inteligência. Então, quanto que a gente tem se adaptado para também não perder esse vínculo que é tão precioso, que é tão importante, e o brincar tem sido também esse fio mediador que conduz essas ações aqui virtuais para que a gente permaneça fortalecidos nesse vínculo de afeto, nesse vínculo de amor, de respeito, e principalmente nessa bandeira de proteger a infância e defender esse direito de brincar, é o que a gente deseja muito nessa Semana Mundial. E parabéns a todos, Leila, é um prazer estar com vocês, o nosso tempo já acabou aí. Não, mas perfeito, Cirlândia, tu fez uma ótima síntese, de forma breve, mas assim, eu acho que contemplou o que teve de pontual e especial de cada um dos apresentadores e apresentadoras, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas, e só está começando, né? No primeiro dia, eu acho que as outras mesas também devem estar bastante interessantes, tem continuidade à tarde, e a gente vai continuando a nossa conversa, tá bom? Então, um grande abraço a todos e a todas.